Cordiais saudações, está no ar o programa Saúde e Vida. Hoje vamos falar da tuberculose infantil. A tuberculose é um problema grave de saúde pública em todo o mundo, pois, segundo dados publicados pela OMS, a doença é uma das 10 principais causas de morte no mundo. Segundo estimativas do Ministério da Saúde, em Moçambique, cerca de 100 mil pessoas são diagnosticadas com tuberculose todos os anos, e deste número, 12 mil são crianças. Estimativas da Organização Mundial da Saúde indicam que, em 2020, aproximadamente 1 milhão de crianças e adolescentes menores de 15 anos tiveram a tuberculose em todo o mundo. 226 mil crianças e adolescentes perderam suas vidas para a tuberculose em 2020, uma doença evitável e curável. 21 mil, ou seja, 9% das crianças e adolescentes menores de 15 anos que morreram de tuberculose viviam com HIV. Estima-se ainda que 63% das crianças e adolescentes menores de 15 anos com tuberculose não foram notificados ou não tiveram acesso a serviços de diagnóstico e tratamento. A proporção é ainda maior para crianças com menos de 5 anos de idade, com cerca de 72%. O diagnóstico da tuberculose na criança é complexo e ainda constitui um grande desafio no controlo da tuberculose, bem como na redução da mortalidade infantil. Portanto, neste programa, vamos aumentar os nossos conhecimentos sobre esta matéria e saber como é que é feito o diagnóstico da tuberculose na criança. Sai às 6, outro dia eu saio às 7, subir chato. Quando não tem dinheiro, sai às 5 para caminhar. Eu tenho caminho aqui do meio, aqui, para chegar aqui no hospital para tomar comprimido das crianças. A tuberculose em crianças tem manifestação diferente da tuberculose em adultos, sendo a maioria dos casos difíceis de diagnosticar, pois os sintomas confundem-se com doenças comuns da infância, tal como explica esta mãe que tem 2 filhos em tratamento da tuberculose, a sua filha mais velha, de 16 anos, e o bebê, de apenas 2 anos de idade. E tive já quando nós falamos que somos asmática, que ela não é asmática. A gama, a famba é a gaja. A sungula que vai ter na lilume, não vai. Que se for para ficar se falamos que somos daí. Escalota, se de repente, tá só o avô já manje, acho muito angélica. Tinha tosse e quando eu dormia, respirava muito e dor aqui. Para me picar. Gabriel, não está sendo enganado, não famba na papai quando fomos no hospital começou a cursar lá já não tem hospital. Não é que tem hospital lá chamam gol. Não vão descobrir lá quando não vai já a banco de socorro. A escola quando vianga na cá, eu vou ter quando que tem hospital lá uma chave. Ele não engana, ani na yena nenhuma. Vai ficar vai ninguém saca elevador. E famba ya lo tratar o colo a ficar tratar gama ko vai kaban theli se ma ka ngwana ka ngangeni lume ai jumo na la gama ka thela gama mana ndanga yele keta wa silve gama ka brata mteka gama me van theli sania aga ma tratar angwana wa sala o famba na yena tengise na amba famba visitela ka visita na la keta shapo da para ta ko ta pusa makini nanga kona nga gama sekela ka uma xibedlela xinga mentela gama uma uya ka. A mãe conta que a sua filha ficou internada no Hospital Geral da Machava por 2 semanas e depois de receber alta, o processo foi transferido para o centro de saúde mais próximo da sua residência para dar continuidade com o tratamento que tem a duração de 6 meses. Segundo para ver, não está fazendo comprimido. Ela pôs 4 e 5. A mãe pôs 2 e 5. Vai tomar até 6 meses as crianças. Mana tem, quando acabar o semestre tem 2 meses. O bebê está começou a tomar na sexta-feira. Do capuz a maquinina, isso aí, 8 horas. Para tomar 1 hora de tempo. Ninguém se dá a gama pode não vai dar comida à criança. Um outro fator que agrava o impacto da tuberculose na infância é a malnutrição, representando uma grave ameaça à saúde das crianças. E para evitar complicações,
As crianças beneficiam de acompanhamento nutricional no centro de saúde, onde a mãe também recebe orientações sobre os cuidados com a alimentação das crianças em casa. Para deixar ela mais humana então, aí para deixar que mais humana manjinga matata, para chala coco, para gás temprano, para deixar uma folha maningi. Aparato, para chamcha mate, para chamcha nkuma ou sabão. E aí, chamcha nkuma para tá contar o galera que engana sabão, mas para ter uma vida para juntar aí. A doença impôs algumas limitações na vida das crianças. Por conta do risco de transmissão para outras crianças, elas viram a rotina diária a se modificar. A tuberculose impediu-lhes de realizar atividades extremamente importantes para uma criança, como ir para a escola, sair para brincar com os amigos do bairro e conviver com os seus familiares. Eu acho que lá o tangal vangano manjando por me cá uma mana chamaka no cante a anya cubado. O boia vangano vai agora ficar vamos visitar a gama baú. Até puxar a gama na bater. Ambe kupassear aí acaba de ter eu acho jolo, mas como há um tratamento, há ele cá até a cumprir o tratamento na gama para cá famba pode famba na maquinina, aí na gama já 2 dias gama de cabo cá então muito que será minha mamãe não com. Estou muito triste por causa de não ir para a escola. A escola a família, a gama sungulu a covarde, com família e vovó que é essa com menina o avade. Quando eu terminar de fazer tratamento, quero voltar para a escola para conseguir brincar com as amigas. Nina, mamãe, enquanto achar essa mana, a liranzo, am tender am nikama com a posa maquinina. Elanzalela, a lixo de coisa vai gelar cachaco, aí tira a posição no hospital até quando com a saúde vai. Quero para outras minhas amigas, outra família fazerem tratamento. Quando terminar de tratamento para conseguir fazer coisas ter o que precisa. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o continente africano inclui 17 dos 30 países com o fardo mais elevado de tuberculose ao nível mundial, representando cerca de 322 mil crianças e jovens adolescentes entre 0 e 15 anos de idade em todo o mundo. Segundo a diretora do Centro de Saúde do Zimpeto, na cidade de Maputo, esta unidade sanitária diagnosticou, só no primeiro semestre deste ano, 22 casos de tuberculose em crianças. Existe uma especificidade nas crianças, sim. O diagnóstico nas crianças, em 80%, é feito por clinicamente, quer dizer, é através de sintomas, sinais que o profissional identifica. E muitas vezes os testes do laboratório, eles não dão positivo, é diferente do adulto. Então, nós nos baseamos principalmente nos sinais, nos sintomas, como tosse, febre, infecções de vias respiratórias recorrentes. Algumas crianças já aparecem nas consultas com gânglios, que são algumas tumorações que aparecem com mais frequência no pescoço. Então, todas essas crianças devem ser rastreadas para a tuberculose. Por exemplo, cerca de 55% das crianças que foram diagnosticadas aqui no Centro de Saúde do Zimpeto eram contactos de adultos. Para dizer que na tuberculose infantil nós não podemos fazer uma abordagem idêntica à do adulto. É uma situação um pouco mais delicada. E o adulto é que é o principal foco, é o caso fonte de tuberculose para as crianças. Então, é importante que se faça rastreio de todos os contactos que sejam infantis. Ou seja, se temos um adulto com tuberculose numa casa, precisamos fazer rastreio de todas as crianças, principalmente as crianças menores de 5 anos. Principalmente as crianças menores de 5 anos, porque estas são dependentes do adulto. Muitas vezes, o caso fonte, que é a pessoa que transmite a tuberculose para a criança, é o adulto que é o cuidador. Nós temos casos de crianças
menores de 5 anos até de 2 anos, com 2 meses, com 3 meses, e que tem um pai, tem avô que cuida com tuberculose. E as crianças que fazem profilaxia de tuberculose sensível, não é? Uma vez que o seu cuidador adquire a tuberculose resistente, seja por má adesão, como estava a falar, precisam fazer profilaxia sim, porque os medicamentos da tuberculose sensível não são os mesmos que da tuberculose resistente. Então é necessário fazer profilaxia com medicamento diferente daquele que estava a fazer. Uma dificuldade que nós enfrentamos é ter acesso às crianças, porque as crianças não são autônomas, elas dependem sempre de um cuidador. Se o cuidador não toma a iniciativa de levar a criança ao hospital, ou se a criança não tem um sintoma, um sinal que incomode o cuidador, essa criança não chega à unidade sanitária. A maior parte das crianças com tuberculose não são as que chegam ao hospital, elas estão na comunidade. E estamos a dizer que a tuberculose na criança provém sempre de um adulto. Então é importante que a comunidade no geral tenha atenção, porque as crianças muitas vezes não têm sintomas específicos como o adulto. Toda criança que tenha tosse, tenha febre, tosse de qualquer duração, nós estamos a falar de tosse de 1 ou 2 semanas, qualquer duração, deve ser rastreada para a tuberculose. E os cuidadores precisam ter atenção. Muitas vezes a nossa comunidade tem hábitos de fazer automedicação, vão a uma farmácia, compram antibiótico. E as crianças que chegam até a nós são crianças que já fizeram várias sessões de antibióticos a tratarem infecções respiratórias comuns, quando na verdade trata-se de tuberculose. Quando chegam a nós já estão, às vezes, numa fase um pouco avançada. E não só, é nossa responsabilidade também como profissionais de saúde fazer o rastreio e diagnóstico de todas as crianças, em todas as portas, seja em todas as portas, refiro na consultas de crianças sadias, que são as crianças que estão bem, nas consultas de triagem e em qualquer porta na unidade sanitária deve-se fazer rastreio de tuberculose. O rastreio da tuberculose na idade pediátrica é de extrema importância, uma vez que as crianças constituem possíveis reservatórios da doença no futuro, existindo ainda a morbilidade e mortalidade associadas à tuberculose na infância. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com mais informações para si. Não saia daí. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, estamos hoje a falar da tuberculose infantil. A tuberculose é uma das maiores causas de mortalidade infantil em todo o mundo. Crianças com menos de 5 anos de idade são especialmente vulneráveis, pois possuem maior risco de progressão para a doença ativa. A seguir, saiba como é feito o acompanhamento da criança com tuberculose aqui no Centro de Saúde de Zimpeto, na cidade de Maputo. Uma criança doente tem 2 possibilidades. Ou ela recupera ou ela morre. A tuberculose é uma doença infecciosa causada por um bacilo de Koch. De uma forma geral, a tuberculose apresenta vários sinais e sintomas, mas neste momento posso falar dos mais frequentes, que é a febre, a tosse, baixo peso, falência de crescimento, sudorese noturna. Aqui nesta unidade sanitária, nós temos uma porta de referência, que é a porta onde se faz o rastreio de tuberculose infantil. Esta unidade sanitária tem portas de entrada. Quando falo de porta de entrada, refiro-me à recepção, refiro-me às triagens,
refiro-me a CCR. CCR é Consulta da Criança em Risco. CCS, que é Consulta da Criança Sadia, PAV. Essas portas todas podem sim encontrar crianças com tosse ou com qualquer sinal daqueles que eu já falei anteriormente sobre os sinais e sintomas de tuberculose. Encontradas essas crianças, são encaminhadas para a porta de referência. Essa porta de referência, que é a sala onde se faz o rastreio ou avaliação. Por que isso? Não basta só ser referida a criança, por exemplo, da recepção, é um exemplo, e chegado aqui neste setor é feito logo o rastreio. Exceto as crianças que vêm das consultas, neste caso triagens, que já vêm com a guia do pedido do rastreio. Essas são feitas logo o rastreio para tuberculose. Aquelas que vêm da recepção são avaliadas. Havendo necessidade de fazer rastreio, pode ser feito, mas também podem receber alguma medicação para casa e marcar-se o dia de controle. Este é o local onde eu faço o rastreio de tuberculose. É este lugar onde eu faço a indução de expectoração. Para eu poder entrar aqui nesta sala, devo antes garantir o equipamento de proteção individual. Não só, também devo garantir que a criança tenha ficado em jejum no período necessário. Nesse caso, 3 horas antes a criança deve estar em jejum para poder ser feito este exame, que é para poder evitar, porque a criança se come antes, pode vomitar. Então, nessa altura, nós não vamos colher aquilo que nós precisamos para mandar ao laboratório. Já estou com proteção individual. Vou aqui calçar as luvas. Já estou pronta. Portanto, já tenho, por exemplo, aqui a criança para fazer a indução. Já conversei com a mãe, já expliquei que tipo de exame que será feito ao seu filho. E então, vou usar um aparelho chamado aparelho de aerossol, que é este que vocês estão a ver aqui. Este aparelho vai se ligar para fazer um aerossol à criança, né? Que é para poder lubrificar a expectoração. É um exame para poder retirar a expectoração. Como sabe, uma criança de 5 anos por si só não consegue fornecer o produto. Pode até tossir e você perceber que tem expectoração, mas não sabe retirar para podermos mandar ao laboratório. Então, esta técnica vai ajudar a podermos colher e mandar para o laboratório. Vai fazer o aerossol pelo menos 15 minutos. Depois de fazer o aerossol, que consiste em preparar, não é? Através dessas máscaras, não é? Ligado já ao aparelho, vai nebulizar, vai lubrificar e depois de nebulizar, vamos fechar. E vamos levar o material usado para esta bacia que está aqui por baixo, para a higienização. Esses são frascos extratores. Frascos extratores para podermos puxar ou sugar a expectoração para o frasco. Como é que isso funciona? É ligado este aparelho chamado aspirador. Ligado a este aspirador, como pode ver, estou aqui a ligar ao aspirador e esta sonda vai para a criança. Através do nariz, vou inserir a sonda para a orofaríngea e vou ligar o aspirador, vou succionar. O produto vai entrar no frasco. Depois de entrar no frasco, eu vou desligar da sonda do aspirador e vou, com muito cuidado,
retirar do frasco para o balde do lixo infeccioso. Depois de desprezar o material usado, vou pegar na tampa e fechar. Vou fechar. Não devo me esquecer de identificar o frasco. Vou pegar na rótula e fixar o nome. Nome completo, a idade da criança. Vou mandar para o laboratório. Depois disso tudo feito, vou retirar as luvas que eu usei para fazer com eles a indução. Vou retirar as luvas e vou colocar no lixo infeccioso. Vou colocar no balde do lixo infecciosos. Depois de desprezar as luvas, vou fazer a minha higiene de novo, lavando as mãos. Além deste exame de indução de expectoração, temos outro que é feito, lavado gástrico. O lavado gástrico é feito para aquelas crianças que são mais pequenas, que não conseguem ficarem sentadas, né? As crianças não conseguem ficar sentadas e colocamos aqui nesta marquesa. Colocado aqui na marquesa, vou usar também uma sonda, é uma sonda nasogástrica, né, que nós usamos para fazer o lavado gástrico. Este exame é feito com a ajuda do soro fisiológico, como a expressão aí diz, lavado gástrico, lavagem gástrica. Nós vamos introduzir uma quantidade de soro no estômago da criança e voltamos a retirar. Retiramos e colocamos também num frasco para podermos enviar para o laboratório. Daí que depois do resultado vamos decidir se vier positivo, o início é logo. Pedimos para iniciar logo o tratamento de tuberculose. Se vier negativo e a criança continua a apresentar os mesmos sinais da tuberculose, nós reunimos os clínicos, convido os clínicos para podermos discutir o caso da criança. Se for necessário, recorremos ao algoritmo de tuberculose infantil, que aí pode se iniciar o tratamento de tuberculose, de acordo com aquilo que a criança vai apresentar. Uma criança com diagnóstico de tuberculose, caso tenha uma desnutrição aguda, então ele entra para o programa de reabilitação nutricional, no qual oferecemos o alimento terapêutico pronto para o uso, nesse caso é o ATPU, né? Que é para complementar aquilo que é a sua alimentação no seu dia a dia, em sua casa. Em relação às crianças menores de 6 meses, o que nós recomendamos é o aleitamento materno exclusivo. Para os pacientes com tuberculose, nós da saúde mental fazemos intervenções com o intuito de avaliar doenças mentais comuns, porque é comum das pessoas, ou é normal com que uma pessoa, quando é dito que é tuberculose, começar a desenvolver alguns transtornos mentais. Então, quando eu falo dessas doenças mentais, estou a falar da ansiedade, depressão, estresse, porque a concepção das pessoas, ou da maior parte das pessoas em relação à tuberculose, é que a pessoa que tem tuberculose facilmente contamina outros e a doença vai se proliferar assim. Então, é necessário que essa pessoa
que tem a tuberculose tenha um segmento para melhor percepção dessa doença, e nós também descartamos essas doenças que provavelmente ou que a pessoa vai desenvolver, para que a pessoa tenha melhor qualidade de vida e melhor aderência ao tratamento. Para as crianças já diagnosticadas de tuberculose, o conselho que nós podemos dar aos acompanhantes ou aos cuidadores é continuarem a medicar corretamente. Essa é a chave, medicação correta. Por quê? Porque uma vez não feito corretamente o tratamento, pode provocar alguma resistência na criança. E pode também colocar a criança em risco. Então, educamos aos familiares para darem muito bem a medicação, a alimentação, mas nesse caso nós coordenamos com a área da psicologia, nutrição, como equipe. Bom, a dieta desta criança deve ser equilibrada. Deve ser uma alimentação equilibrada, né? O que quer dizer que tem que conter todos os grupos dos alimentos. Nesse caso, estou a falar dos alimentos de base. Nesse caso, falo do arroz, a chima, estou a falar da massa, pode ser batata rena, batata doce, dependendo do que a família tiver em sua casa. Estou a falar também dos alimentos de energia concentrada. Nesse caso, estou a falar dos óleos e das gorduras. Não podendo se esquecer dos alimentos de crescimento, né? Estou a falar das fontes proteicas, a carne, o peixe, os ovos, os mariscos, né? E aliado aos alimentos protetores. Nesse caso, os reguladores, as verduras, as frutas. Então, fazendo um balanço desses, tendo um prato equilibrado, acredito que essa criança pode ter uma recuperação rápida. É preciso, sim, tomar a medicação à mesma hora, de acordo com as instruções da PNCT. PNCT é o local onde as crianças ou os adultos recebem o medicamento para o tratamento da tuberculose. Agora, em relação às quantidades, temos que olhar primeiro para qualquer medicamento. Isso é para qualquer medicamento. Temos que olhar para o peso de cada indivíduo. Pode ser criança, pode ser adulto, temos que olhar primeiro para o peso. Mas também há uma diferença na administração de medicamentos entre o adulto e a criança. É verdade que os adultos tomam 4 comprimidos. Tomam 4 comprimidos porque essas doses são combinadas. É por isso que tomam o 4-FDC. Crianças tomam 3-FDC, mas as doses não estão combinadas. Há um que está à parte, é por isso que, juntando com eles, já somam também 4. Então, as doses das crianças não estão fixas, dos adultos, sim. Na verdade, o que esses pais têm que evitar dar são refrigerantes, são embutidos, são as pipocas. O que tem acontecido muitas vezes, temos visto aqui na curva de peso, tantas crianças com pipocas, com bolachas. Então, esses alimentos devem ser evitados. O que é que a sociedade pode fazer? Todos nós podemos intervir. Primeiro, é reduzir a extremidade da percepção que as pessoas têm da própria tuberculose. Ver a tuberculose como uma doença qualquer, porém que tenha um cuidado um pouquinho mais acentuado. Não discriminar, porque isso vai ajudar com que a pessoa sinta-se melhor com a própria, sinta-se bem, confortável com a doença, adira melhor ao tratamento. E essa pessoa também poder comunicar-nos em que fase está da própria doença. Porque o que acontece é que quando nós discriminamos, a pessoa com a doença começa a isolar-se. Quando ela se isola, nós não podemos aproximar-nos para poder dar apoio. Então, quando temos um conhecimento de até que nível se encontra a pessoa em relação à doença, até que ponto a pessoa está a aderir ao tratamento, em que fase está, observando as fases de maior intensidade de contágio e menos, porque sabemos que basta que o paciente cumpra bem o tratamento depois das 2 meses, essa pessoa pode fazer as atividades normalmente, interagir com as pessoas de forma normal, porque a fase de contágio para os outros já reduziu. A primeira recomendação que eu deixo é de que devem levar as crianças às consultas
nas datas marcadas e nas horas marcadas. E, bom, é claro que há pais que não têm capacidade financeira para suprir essas necessidades, mas podendo fazer alguma horta caseira, né? Podendo fazer alguma horta caseira, podendo ter criação de algumas galinhas em casa, porque quem vai comprar é diferente de quem tira da sua própria casa. Então, o custo tem sido um bocadinho melhor. Tem padrões da avaliação em relação à idade e à própria doença. Existem idades em que a pessoa ou as crianças, mesmo tendo tuberculose, elas não contaminam. E existem idades em que a criança pode infectar os outros por ela ter a tuberculose. O que tem que acontecer é que a família, ou o que nós também temos feito é ajudar no momento em que nós vamos fazendo a avaliação psicológica com a família, nós também vamos instruindo a criança em como lidar, fazer ela perceber que ela, neste momento, está doente. E nos aproveitamos das doenças que ela vai apresentar, como a tosse, a febre, aquela falta de apetite que eles muitas das vezes apresentam, para poder fazer com que essa criança perceba que ela, se cumprir bem o tratamento e estiver nesses primeiros dias sozinha, tender a brincar mais sozinha em casa, claro, com o apoio da família, ou a família ajudando ali, sendo eles o auxílio ou sendo eles quem brincam com a própria criança, vai fazer com que ela perceba melhor e não sinta a dor da ausência das suas amizades. Bom, a maioria das crianças que desenvolvem a tuberculose ativa foram infectadas por um adulto, muitas vezes vivendo no mesmo domicílio. Portanto, toda criança que viva na mesma casa com um paciente que tenha tuberculose deverá ser rastreada para descartar a doença ativa. Caso tenha a tuberculose ativa, esta criança deve ser tratada. Nós chegamos ao fim desta edição de Saúde e Vida. Já sabe que pode continuar em contato conosco através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Tchau, tchau e até uma próxima oportunidade.